Salve galera, e seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Galeto Games. Você já ouviu falar no mod Undead Survival e no personagem Headhunter, ou melhor, o Matador de Aluguel? Pois é, ele apareceu por aqui em um momento inesperado. Fica com a gente até o final do vídeo e confere tudo que rolou em detalhes. E se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma surpresa como essa. Vamos pro game! Salve galera, mais um dia cheio de oportunidades, depois de um dia cheio de reviravoltas. Agora chegou a hora da gente abusar de toda aquela gasolina que a gente pegou, hein? Agora nós estamos com dois carrinhos, tem uns 4 galões mais ou menos de gasolina vazios lá na nossa caminhonetinha. E hoje nós vamos voltar no posto de gasolina para encher aqueles 4 galões, beleza galera? A gente precisa de gasolina não só para o nosso carro, também precisa para o gerador, também precisa se a gente quiser pôr fogo em alguma coisa, né? Então eu acho que é uma oportunidade bem boa aí para a gente pegar gasolina enquanto aquele posto está vazio, né? Não tem nenhum zumbi, enquanto ainda não acabou a energia, né? Eu vou fazer uma coisa que eu estou postergando faz muito tempo, estou só enrolando para fazer isso aqui, que é acabar com esse status de deprimido, né? Então eu vou ler aqui uma revista em quadrinhos, vou tentar ler um livro, vou tentar ler outra revista, para ver se a gente consegue zerar isso aqui, porque isso está fazendo uma grande diferença aí no nosso status, na forma que a gente está batendo nos zumbis, tá? A gente ainda está super fraco de armas, então pode ser que a gente improvise alguma coisa aí, mas eu acho que é suficiente para a gente parar lá no posto. Ontem o posto estava vazio, né? Vamos ver se a gente consegue parar lá no posto e pegar uns 4 galões aí de combustível, tá galera? Eu acho que a gente conseguiu resolver esse problema que a gente estava deprimido, chateado e tal. Aquele livro e histórias em quadrinhos foram suficientes, né? E agora eu acho que chegou a hora da gente começar a se programar. Ainda está cedo, né? São 2 horas da manhã. Começar a se programar para partir para esse posto de gasolina e pegar as coisas que a gente tem. Lembrando que ainda tem um bar, hein, galera? A gente tem que passar lá no bar. Um dos nossos amigos aí da comunidade da Galeto Games, o Carlos, comentou que eu entrei no bar no último episódio e não peguei o balde. Mas é porque eu falei que eu ia voltar para saquear o bar no dia seguinte, hein, galera? Então, hoje a gente tem compromisso de chegar naquele bar e pegar tudo que tem de bom lá, hein? Não vou deixar nem o taco de bilhar para trás, beleza? E a gente pode também chegar até um pouquinho ali em cima do dinner, né? Ali no restaurante que tem depois do posto, para ver como é que tá de zumbi ali. Quem sabe a gente até desbrava um pouquinho mais da avenida até chegar no VHS. Será que a gente vai ter essa sorte, hein, galera? Eu acho meio difícil, hein? Mas se tiver espaço ali na avenida para subir, eu levo até a caminhonetinha lá e já pego esse VHS, hein? Isso é prioridade. A gente precisa pegar todos os VHS e todos os livros lá da loja de livros para a gente poder ir para outro lugar, né? Porque sem habilidade de mecânica a gente não consegue fazer ligação direta, né? A gente até consegue pegar ali um de eletrônica, desmontando os relógios, desmontando ali as coisas das casas. Vai demorar um pouquinho, mas a gente consegue. Mais mecânica, a gente precisa da VHS de mecânica e do livrinho lá para a gente conseguir tailoring também, né? Então vamos que vamos, ainda tá de madrugada, mas a gente já vai saindo aqui, partindo. Estamos aqui com algumas armas melee, corpo a corpo, né? E nós temos que fazer essa missão rápido, né? Antes que junte um monte de zumbi lá. Uma coisa que eu tenho percebido, galera, é que apesar de não ter respawn de zumbi, os zumbis têm migrado de outros lugares, tá? Então uma das configurações que a gente manteve no servidor foi a questão de criação de hordas, né? Então os zumbis eles se comunicam e eles, ó, como uma dessa daqui, eles se comunicam e eles vão se organizando, eles vão se juntando para que o poder de letalidade deles aumente. Lógico, um zumbi sozinho não é nada, né? Quando ele se junta com muitos outros zumbis, fica muito mais difícil de matar a horda toda, né? Então a gente manteve essa configuração.
No decorrer aí do nosso gameplay, pode ser que você veja o zumbi, comece a aumentar o zumbi, mas não é respawn, tá? Provavelmente é o zumbi que estava no meio do mato ou estava fora da cidade e ele começou a migrar para a cidade e se juntar a outros zumbis. Então é basicamente esse caso. Vai ficar mais difícil? Vai, mas a gente resolveu manter porque é uma questão de bom senso, né, galera? Respawn, o zumbi não vai se reproduzir para criar mais zumbis, né? Mas o zumbi pode andar de um lugar para outro e se comunicar. Eu acredito que na maioria dos filmes, na maioria das fantasias de zumbi, apocalipse zumbi, histórias de apocalipse zumbi, a gente tem essa comunicação entre os zumbis, né? Seja por barulho ou seja por forma de organização, quando a gente tem os zumbis mais inteligentes, né? Mas eu achei interessante e a gente vai ver isso aí, né? Outra coisa bem interessante que eu queria falar, que o pessoal tem comentado bastante aí nos vídeos, agradeço bastante, viu, galera? Pode dar bastante ideias de outras coisas para fazer, pode falar sobre a história aí do Nathan Henderson, né? E é exatamente sobre isso que eu queria comentar, né? A gente comentou no último vídeo sobre a questão dele ser veterano, né? E a questão dele ser, opa, subiu de furtividade aí, e a questão dele também ser um ex-hacker, né? E daí todo mundo começou a comentar falando que se ele tivesse descobrido alguma coisa sobre o vírus antes e falado para alguém, e essa ser uma informação de alta restrição, provavelmente ele seria eliminado ou seria preso, né, pelo exército. Como não foi o caso, provavelmente ele deve ter descobrido alguma coisa, deve ter pedido as contas do exército, né? Falado, galera, olha, chega, vou me aposentar, tô saindo fora. E depois, ou desistido, né? Falar, galera, simplesmente desisto, não quero mais. E depois não deu tempo de vazar da cidade, não deu tempo de vazar, né, do país, cidade, do local de Project Zomboid, que é Nox. E agora ele tá perdidinho aí, ele tá preso, né, nesse lugar cheio de zumbi e só tem uma alternativa, que é sobreviver. E para sobreviver, ele tem que eliminar, né? Ele tem que libertar esse local. Claro que tem outras especulações falando, mas e se fizerem a cura? Mas se ele tiver um helicóptero? Mas e se isso, se aquilo? Galera, a gente não sabe o que vai acontecer no decorrer da nossa série, né? Então tudo pode acontecer. Pode aparecer um helicóptero e ele fugir e sair vivo. Pode aparecer a cura e ele começar a salvar os zumbis. Cara, tudo pode acontecer, né? Então vamos continuar assistindo, vamos continuar acompanhando e vamos entender o que vai acontecer, né? No último episódio a gente era só um cara ali com capacete de construção azul e umas armas de briga corpo a corpo ali, e agora a gente já tá aí com espingarda, já tá com capacete, já tá com bandana e tá com essa styleira super legal, né? A gente vai seguir aí com o nosso martelinho atrás de pegar tudo que tá aqui no bar. Uma coisa bem importante também, galera, sobre descrição, né? Vocês viram que subiu aí furtividade, descrição. Isso acontece quando tem zumbi perto, né? Então tem várias skills, né? Por exemplo, que o personagem upa, que dependem da presença de um zumbi, né? Então uma delas, inclusive, é a agilidade, né? Que é quando você arma ou uma arma de fogo ou uma arma de corpo a corpo e você entra na posição de ataque, aquilo ali começa a contar subir skill de agilidade, né? Então muita gente pergunta, mas como que eu faço para subir skill de agilidade? Se você ficar rodando em volta de um zumbi, segurando a questão ali de a posição de ataque, ficar dando ré, você vai ficar subindo skill, né? Claro que não faz sentido você ficar dando ré em volta do quarteirão com um monte de zumbi só para subir agilidade, mas no decorrer do game vale a pena você pegar, por exemplo, uma arma um pouco mais fraca no comecinho, né? Ou pegar uma arma que não tem tanta força, né? Então, o que é melhor ainda, porque ela dura mais e tal, para você conseguir permanecer mais tempo ali em combate com zumbi e aumentar suas skills ali de combate de uma forma mais otimizada, né? Então
tem essas coisinhas que o pessoal não gosta porque demora, né? Você acaba tendo que subir skill para ter uma força de combate maior contra o zumbi, mas faz parte do game, galera. E como vocês viram no último episódio, tudo pode mudar da noite pro dia, né? A gente ainda não tem uma arma muito boa, a gente não tá carregado de munição, a gente não tem uma arma de combate corpo a corpo aí que eu considero boa, que é, por exemplo, o pé de cabra. Mas a gente tá aqui, ó, tá pegando cerveja, vinho, whisky do bar e tá carregando a nossa base, tá? Então já temos aqui 2 carrinhos, já temos nossa caminhonetinha e estamos saqueando o primeiro local aqui que a gente conseguiu liberar, que é o bar. Eu tô um pouco preocupado com esse lance de migração de zumbi, galera, porque vai começar a ficar difícil de pegar as coisas que a gente se comprometeu ali, que é o VHS, a delegacia, que eu faço questão de pegar munição lá, porque vai mudar o nosso game, né? A gente vai começar a usar arma de fogo, e também a loja de livros, que fica praticamente do lado da delegacia, né? Então talvez a gente consiga pegar primeiro a delegacia e depois a loja de livros, né? Se fosse uma ordem lógica, eu faria o contrário, pegaria primeiro a loja de livros, depois a VHS e por último a delegacia, né? Por quê? Porque com o livro você já aumenta o multiplicador da skill, e com a VHS você já aprende a skill que você quer, né? Então, opa, será que eu pego a bola? Acho que eu vou pegar só a sinuca mesmo. Então já ajuda você a subir essa skill. Uma das skills mais importantes, sem dúvida, é a ligação direta, né, galera? Porque com ela você pode roubar qualquer carro que esteja sem chave. E se aparecer um carro esportivo, um dos melhores do jogo, é importante que você tenha pelo menos uma ligação direta para poder roubar esse carro, né? E também gasolina, né? Reserva. Mas quando você está com um carro é mais fácil, porque daí você tira a gasolina de um carro e põe no outro, né? Então o problema é quando não tem a chave do carro, daí fica mais difícil. Mas logo logo a gente vai estar com ligação direta aí, né? Já temos bastante eletrônico lá na nossa casa, e também já estamos próximos de saquear ali a loja de VHS e a loja de livros também, né? Então, uma vez que a gente consegue esses itens, a gente pode migrar para qualquer lugar, galera. A gente pode ir para Louisville, a gente pode ir a gente tinha comentado de ir na madeireira, né? Pegar mais madeira. Cara, madeira é bem pesada, assim. Eu não sabia que era tão pesada a madeira, mas se a gente quiser fazer lança infinita, né, que eu tinha comentado, eu acho que é uma boa estratégia. E também eu tinha comentado de bater com item fraco. Também é importante a gente utilizar materiais que não são armas, né, para bater no zumbi. Por exemplo, eu acho que o martelo é considerado uma arma, mas você pode pegar cano, né, você pode pegar barra de metal, porque quando você bate não só no zumbi, ou quando você bate com essas armas em qualquer coisa, seja um portão, seja uma porta, que é para quebrar alguma coisa, por exemplo, você sobe manutenção, né? E manutenção é essencial para deixar a lança melhor, né? Então olha aí, ó, olha as coisas começando a se encaixar aí, né? Então bora lá pro nosso posto de gasolina. Olha quem tá ali, galera. Headhunter do mod Undead Survival. Sabia que uma hora a gente ia encontrar com ele. Já peguei o martelinho aqui. Vou tentar não rasgar as roupas dele. Vai com o pé mesmo. E nossa, completaço, cheio dos loots, com tudo. Ah, meu Deus. Vamos lá, luva de couro. Meu, mudou o game agora. Agora mudou o game porque a gente vai ficar cabuloso. Máscara de gás, mochila, bota. Meu, agora mudou o game, galera. Agora a gente vai ficar invocadíssimo. Manto. Manto, eu nem vi se estava rasgado, mas acho que não tá não. Deixa eu ver aqui. Carregador, o rifle.
pesadão pra caramba, mas ele é bem, consegue pegar um alcance gigantesco, né? Pena que não veio munição do rifle, né? O rifle do Headhunter, né? Que é o nosso caçador ou matador de aluguel aí, né? O caça-cabeças, né? Ele é bem pesado, né? O rifle dele ele é long, ele tem um alcance bem longo, né? E ele usa munição de arma de assalto, rifle de assalto, né? Então, nossa, mudou totalmente o jogo. Uma pena a gente não ter munição, né? Mas olha a styleira que a gente está agora, cara. A gente está usando um manto, né? Vou deixar esse capuz fechado desse jeito porque ele protege o pescoço, né? Então tem poucas roupas que protegem o pescoço. Apesar desse manto ele ser fraco, mais fraco do que a jaqueta, eu vou manter esse manto porque ele protege o pescoço, tá? Então eu tenho um trauma bem grande com o pescoço. Eu vou manter esse manto e a gente vai continuar a nossa missão aí, tentando alcançar o que a gente quer. E a gente deixa essa bolsinha para pegar mais itens aí, né? Em vez de pegar com saco de lixo, a gente pega com a nossa bolsa. Que demais, galera, que demais. Agora mais um motivo para a gente pegar aí tailoring, né? Eu não tenho certeza se o tailoring de slots funciona na bolsa do Headhunter, porque o Headhunter ele é de um mod, né? Esse mod, mais uma vez, galera, esse mod ele coloca esses zumbis, né? Esses NPCs, esses zumbis em lugares aleatórios do mapa, só que é super raro, é 0,4% de chance dele aparecer em qualquer lugar, né? Então é bem interessante que a gente conseguiu achar esse Headhunter e isso vai mudar nosso jogo. Olha um zumbizinho ali embaixo. Isso vai mudar nosso jogo muito, assim, vai ser muito legal usar essa roupa e esses itens do Headhunter, né? E uma coisa interessante também é que nem sempre aparecem todos os itens de uma vez, tá? Tem alguns outros itens interessantes do Headhunter, que é fotografia, máquina fotográfica, às vezes aparecem umas fotos das pessoas que ele estava buscando para matar, né? E a gente vai começar saqueando aqui o nosso posto, né, galera? Provavelmente a gente vai achar, opa, mais balde. Eu adoro o balde porque ele consegue pegar água da chuva, né? Extintor de incêndio, eu gosto de extintor de incêndio, nunca testei para falar a verdade, mas eu tô afim de pôr fogo em algumas coisas aí, eu tô com algumas ideias malucas aqui para pôr fogo, então eu vou precisar de balde com água, né, para apagar o fogo, e eu vou precisar do nosso querido extintor aí, se funcionar melhor que o balde. Opa, cigarro e isqueiro, eu tava sem isqueiro, eu tava só com, acho que eu tinha um isqueiro. Então é importantíssimo que a gente tenha assim esse esquema para apagar o incêndio, caso a gente queira pôr fogo aí em alguns zumbis, hein, galera. O problema de pôr fogo em zumbi é que ele pode ir andando pegando fogo e pôr fogo na sua base, né? Tomem muito cuidado na hora de pôr fogo no zumbi, principalmente quando você faz uma fogueira, né, perto da sua base e o zumbi passa em cima da fogueira e põe fogo na sua base inteira. Então já aconteceu. Se existe placa, existe uma história, né, galera? Então tome bastante cuidado com esse querido fogo, né? Tenha sempre um extintor para apagar esse fogo, caso o zumbi esteja pegando fogo e entre dentro da sua base. Pelo jeito aqui o posto está bem vazio, né? Consegui saquear ali a lojinha de conveniência e realmente não tem nenhum zumbi aqui por perto. Tinha uns ali próximo da estrada, pelo jeito eles estão começando a se organizar, estão começando a se juntar, né? Mas tá bem tranquilo aqui, a gente conseguiu pegar bastante guloseimas, né, que não são muito boas para alimentar o nosso personagem, mas por outro lado também tem refrigerantes, tem garrafas de bebida, né?
e isso ajuda bastante, tá? Não só alimenta, como também tira a sede, né? Isso ajuda bastante. Então, vamos passar todas essas coisas aqui. Ainda temos que encher os nossos galões, né? Então, assim que a gente terminar de saquear ali a lojinha de conveniência, a gente vai atrás dos nossos galões de gasolina, e eu acho que com os galões de gasolina a gente já consegue voltar para nossa base, né? Eu fiquei bugado, confesso que eu fiquei bugado depois que eu achei a gente conseguiu encontrar, né, esse Red Hunter. Depois que ele fez essa aparição, eu fiquei bugado. E cara, eu fiquei bugado porque eu sou muito fã desse mod do Undead Survival, né? Do Undead Survival mod. Porque é muito divertido quando você encontra um zumbi desse, porque os itens dele são itens raros, né? Então você olha bastante revista. Então quando você consegue encontrar um zumbi desse, é demais. Assim, o meu favorito ainda é o o Nomad, por conta do tamanho da mochila que ele tem, é sem dúvida a maior mochila do jogo, né? Mas por outro lado, eu também acho o Red Hunter e o Stalker. Opa, tá quebrado ali, vai ter zumbi, hein? O Red Hunter e o Stalker bem legal também, né? Então, por conta deles terem essas roupas estilosas, ter o capuz, né? O Stalker é mais legal ainda que o Red Hunter, porque ele não tem mais um Mecânica 1, delícia. Não vai precisar nem assaltar a loja de revista automotiva, também muito bom. Mecânica 1 e revista automotiva, muito bom ter encontrado isso aqui, porque com Mecânica 1 a gente já consegue assistir, ganhar lá o multiplicador, e se a gente conseguir a VHS ali de mecânica, a gente já consegue os dois de mecânica que a gente precisa. Não vai precisar nem ficar trocando peça de veículo. Então, galera, eu acho que ainda são, né, 9h50, a gente praticamente concluiu o que a gente veio aqui fazer, e a gente vai... Nossa, eu tô muito emocionado com esse Red Hunter, galera. E a gente vai tentar subir um pouquinho ali para VHS, para ver se a gente já consegue abrir caminho ali, viu? Se tiver muito zumbi, a gente vai ter que recuar, lógico, porque tem a gente tá batendo com martelo ainda, né? Não conseguimos encontrar aí nenhuma arma equivalente ao... tem o taco de sinuca, que é super fraco também, mas nenhuma arma equivalente ao pé de cabra, né? Mas já tô muito feliz, assim. Vamos encher aqui o nosso balde, não a pegar combustível ali, galão de combustível, encher tudo. Então vamos aí pegar a nossa gasolina, e depois de pegar a gasolina a gente já pode se preparar para voltar para nossa base e organizar tudo por lá, hein, gente. Hoje o dia tá chuvoso aqui em Project Zomboid, e a gente está com muita sorte, porque a estratégia de eliminar esses zumbis, né, a estratégia de libertar o país de Nox está funcionando. A gente tem matado bastante zumbi. Uma coisa que me preocupa um pouco é essa migração de zumbis, né? Então, cada momento tem aparecido mais hordas, né, que são esses zumbis se encontrando e se juntando. Mas o que me deixa mais feliz é que uma vez que a gente elimina essas hordas, demora um pouco mais para aparecer zumbi, porque eles já vieram de outros lugares, né? Então nunca fica dando um respawn e acumulando um monte de horda em um monte de lugar, né? Então vamos torcer ao máximo aí para a gente conseguir encontrar essas armas de combate corpo a corpo, e fazer de tudo para a gente encontrar esse pé de cabra que eu tanto sonho. Sabe onde encontra pé de cabra fácil? Não fácil, né? Em loja, em espaço de depósito que aparece em preto no mapa. Talvez no próximo episódio a gente, antes de ir para a delegacia, antes de ir pegar os livros, né? E se a gente não conseguir pegar VHS hoje, a gente vai pegar, a gente
também pode fazer isso antes de pegar VHS, é tentar entrar em algum desses depósitos, né, pelo menos um, para encontrar pé de cabra, tá? O que tem em depósito também que é muito bom, mas aí é raríssimo, né, encontrar, é a famosa marreta, né? Então, a marreta, uma coisa bem interessante também para falar, um dos mods que eu instalei, que eu também por questão de bom senso, foi o mod de arrombamento com pé de cabra, tá? Deixa eu dar uma exploradinha aqui só para ver se não tem zumbi. Ah, tem uma hordinha ali se organizando. Não vou nem querer brigar com eles, vou tentar escapar aqui pelo outro lado. Mas como eu estava dizendo, eu instalei um mod que muda bastante a jogabilidade para o lado positivo, né? Torna um pouquinho mais fácil, mas é uma questão de bom senso também. A gente sempre tem adicionado mods relacionados com relação a bom senso, tá, galera? Então, por exemplo, a gente tem um mod instalado que é um mod de arrombamento com pé de cabra, tá? Então, ele permite que a gente consiga arrombar portas e porta-malas utilizando o pé de cabra, tá? Não dá para fazer com barra de ferro, não dá para fazer com cano, mas dá para fazer com pé de cabra. Então, o pé de cabra ele acaba se tornando um item tão bom quanto a marreta, tá? E esse mod é tão justo que ele não permite que você quebre paredes ou remova grades com o pé de cabra, né? Que é o caso daquelas lojas de armas super fechadas que só dá para upar a descrição. Mais uma vez, ó, a gente andando aqui agachadinho perto do zumbi e aumentou a skill de descrição. Então, como eu estava dizendo, o mod é tão justo, esse do arrombamento, que ele não permite que você quebre a parede lá daquelas lojas de armas que são super seguras, mas ele permite que você abra, por exemplo, uma porta, um portão, um porta-mala de um veículo, né, que você naturalmente conseguiria fazer na vida real, né? Então, eu acho que é super interessante esse mod. Eu instalei, o pessoal não conseguia achar um pé de cabra ainda e isso está dificultando bastante a nossa vida. Ah, e é importante dizer também que nada é de graça, né, galera? Não existe almoço de graça. Então, quando você usa o pé de cabra para arrombar um porta-mala ou para arrombar uma porta, você gasta energia do personagem. Então, tudo que você está fazendo, você está trocando ali. Na verdade, é uma troca, né? Você troca energia pelo... Opa, mapinha. Você troca energia ali pela possibilidade de abrir aquela porta, né? Então faz bastante sentido para mim e eu instalei esse mod. Na verdade esse mod está desde o começo, né? Eu acho ele muito justo e muito importante para a nossa jogabilidade. Eu estou chegando aqui no dinner, mais uma vez estou vendo as hordas ali sendo formadas, né? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui se tem zumbi dentro desse restaurante. Tem vários zumbis ali dentro. Mas vamos ver aqui se os... Eita, meu Deus, começou. A galera me viu com força ali, cara. Não sei se eu vou conseguir enfrentar eles não. Já tem uma outra horda ali. Eu vou dar a volta nas árvores, vou tentar escapar aqui desses zumbis. Se não der, eu entro na caminhonetinha e bora que bora. Tô pensando, se vier um só dá pra matar, hein? Se vierem mais a gente sai andando. Até porque já são 12:30, né? Vamos subir aqui por... Ah, eles pararam ali. Vamos subir ali por trás. Vamos ver se a gente consegue pegar mais coisas aqui. Cara, esse martelinho tá fazendo um milagre. Eu gosto. Ele tem força baixa, né? O que ajuda a gente aqui a ganhar essa questão da manutenção, mas também é interessante. O martelo é considerado como arma, né? Então não ajuda em manutenção, mas é o que a gente tem para hoje, galera. Quando a gente encontrar alguma coisa melhor, como um pé de cabra, uma barra de ferro, a gente
com certeza vai usar. Se eu não me engano, tem barra de ferro lá numa casa do vizinho, não lembro qual. Mas deixa eu ver se desceu todo mundo daqui. Ó, tem mais um restaurante ali em cima. E no outro e depois do restaurante é a VHS, né? Só que o jogo não é bobo, né, galera? Então tem VHS, tem delegacia, tem avenida e ali é subiu uma manutenção. Ah, então quer dizer que o martelo também sobe manutenção. Olha que beleza. Então, com manutenção alta, a gente consegue evoluir a nossa lança, né? A criação de lança. Então, fica essa dica aí, hein, galera. Martelinho é perfeito para subir manutenção. Então, é importante ali que aquela área ali vai aparecer um monte de horda, os zumbis vão se aglomerar ali porque o jogo não ia dar mole ali para você pegar VHS, para você pegar ali a lojinha de livros, né, que são um complexo de lojas que tem ali, também tem roupa, né, então ele não ia dar mole para você pegar tudo isso sem antes enfrentar uma, duas hordas de zumbi, né, então a gente precisa estar com uma arma relativamente boa ali, seja de corpo a corpo ou seja arma de fogo. E isso vai ajudar a gente bastante. Estou feliz que eu encontrei aqui, a gente encontrou o livrinho de mecânica, que já vai ajudar bastante, né? Se a gente conseguir assaltar ali a loja de VHS, né, a locadora, a gente praticamente já estaremos aí com a skill de ligação direta. Que daí vai sobrar só a parte ali de eletrônica e eu acho que a gente já pegou relógio e ok-tok e outras coisas, câmeras fotográficas suficiente para ganhar pelo menos um pontinho de eletrônica, né, galera? E se a gente não conseguir também, é só sair agora que a gente sabe que está quase concluído, né? A gente consegue sair desmontando todas as coisas dos nossos vizinhos aí, a gente consegue alcançar rapidinho, tá? É claro que no cenário ideal a gente acharia ali o livro de eletrônica e teria um multiplicador de 3 vezes, né? Então você teria que abrir desmontar menos 3 vezes as coisas, né? Então a quantidade de coisas que você desmontaria você dividiria por 3. Mas se a gente não encontrar esse livro também, se estiver difícil de assaltar a loja de livros, a gente pode simplesmente ignorar o multiplicador e sair desmontando tudo que a gente achar pelo caminho. Olha as hordas, ó. Meu Deus, vai precisar de uma espingarda, hein? Ah, mas eu tenho uma. Brincadeira. Atirar a espingarda aqui com a espingarda aqui é uma loucura, viu, galera? Porque como tem muitas hordas ali em cima, provavelmente você atraria todas as hordas e o seu personagem não aguentaria sustentar todas essas zomboides aparecendo por aqui, essas pessoas infectadas. Então bora que bora. Eu acho que eu vou matar aqui algum zumbi, mas não vai ter jeito não, galera. A gente vai ter que descer com tudo e seguir forte para nossa base. Aqui um reloginho, mais 2. A gente está começando a ficar sonolento, está começando a bater fraco. Não sei se vai dar certo não, hein? O molhado também não deve estar ajudando muito não, viu? O fato de estar molhado. Mas acho que a gente pode arriscar mais um pouquinho, se não der certo a gente pode seguir para nossa base. Meu Deus, essas hordas estão me incomodando um pouquinho, mas vamos que vamos. Estamos com um mapinha novo aqui também, conhecendo aí as cidades de Nox. Tem 2 zumbis descendo ali, eu acho que 2 eu aguento, hein? Mas eu vou voltar lá pro nossa caminhonetinha. Já são quase 3 horas, chovendo bastante, estamos sonolentos.
tá começando a ficar meio arriscado ficar por aqui. Aqui vamos. A bateria desse carro deve estar meio zoada. Deixa eu guardar alguma coisa aqui. Deixa eu guardar a bolsa. Eita, tá lotado. Vou colocar ela no banquinho, mas não vai dar tempo. Deixa eu sair daqui, senão o zumbi vai começar a danificar a nossa caminhonetinha. E olha só, os zumbis estão começando a se organizar, viu, galera? Não vai ser tão fácil quanto a gente imaginava não, hein? Vamos ter que... Nossa, tá cheio de zumbi. A gente vai ter que começar a se organizar, porque nosso objetivo é libertar Nox, mas não vai ser tão fácil quanto a gente imaginava, viu? Porque esses zumbis, eles também não são tão bobos assim, né? Eles vão começar a se juntar. Ó quantos zumbis já tem aqui, ó. Eles vão começar a se encontrar, eles vão escutando o barulho da caminhonete e vão seguindo, né? Então um encontra com o outro, vem cá, vamos conversar, vamos derrotar esse cara, né? Então, e o jogo também tem uns pontos que eu percebo que acumula mais zumbis, né? Por exemplo, lá perto da delegacia, que é também uma questão de melhorar a jogabilidade, né? Para não deixar o jogo tão fácil, não deixar o jogador ir lá e pegar tudo que ele quer sem pelo menos matar alguns zumbis, né? Uma coisa que tem me preocupado um pouquinho são esses zumbis perto da base, tá? Então daqui a pouquinho provavelmente eles vão começar a invadir aqui, então a gente tem que começar a pensar em pegar madeira, pegar ferramenta, pegar prego, parafuso, para fazer o portão aqui da nossa base, né? E por isso eu estou insistindo tanto no próximo episódio, no próximo vídeo, antes de ir lá para VHS, a gente tentar saquear algum depósito, tá? Então, no depósito tem madeira, no depósito tem outras coisas, e isso vai ajudar bastante o nosso personagem a aumentar a carpintaria também, tá? Então, deixa eu terminar de adicionar gasolina aqui na nossa caminhonetinha, até porque a gente repartiu, né, a gasolina que estava nela com a vanzinha. Depois eu vou colocar a gasolina na vanzinha também, mas eu vou aproveitar esse tempinho que a gente tem ainda, apesar de a gente estar sonolento, vou aproveitar esse tempinho para dar uma olhada aqui no nossos equipes, né, e terminar de pegar as coisinhas que estão aqui na nossa caminhonete, né? Então, nossos baldes, eu podia até deixar para recolher água aqui, mas não precisa por enquanto, né? Galão de combustível, tem as ferramentas, livros, né? Então vamos começar a organizar ali a nossa casinha de ferramentas e também começar a organizar ali o estacionamento de veículos, né? Então tem bastante coisa para a gente fazer aqui nessa base. Eu não quero investir tanto nessa base aqui, não quero começar a fazer agricultura, fazer outras coisas aqui, porque essa é uma base temporária, tá, galera? Então provavelmente em algum momento aqui, a hora que a gente já tiver com VHS, já tiver com livros, já tiver com armamento, a gente vai colocar tudo dentro da nossa vanzinha, dentro da nossa caminhonete, e a gente vai partir para outra cidade, né? Então essa base aqui ela vai ficar uma base local, né? Uma base da cidade, e quando a gente quiser fazer alguma missão aqui na cidade, a gente já tem esse local preparado para receber aí o nosso personagem. Então, um local interessantíssimo para a gente ir em algum momento e fazer uma base é Louisville, pela quantidade de coisas que tem lá, né? Então tem shopping, tem igreja, tem cemitério, tem um monte de coisa, e ter uma base lá vai ser essencial para a gente poder correr e voltar, descansar e se preparar para outras missões, né? Então a gente está aqui em Muldrag agora, mas a gente está se preparando para ter voos mais altos, né? Então estamos aqui ensaiando, passarinho ainda, aprendendo a voar. Na hora que a gente conseguir tudo que a gente quer aqui,
a gente pega nossa vanzinha e parte para outro lugar, né? E daí você me pergunta, pô, mas você vai estar com muita coisa aqui, você não vai levar? Meu, tem muitas formas de a gente levar as coisas daqui, tá, galera? Uma delas é ônibus, né? Então a gente está usando um mod que é um mod que ele permite entrar dentro do ônibus e colocar caixas, né, dentro do ônibus. Para quem já assistiu nossos vídeos aí de os primeiros vídeos que a gente colocou no canal, né? A gente tinha um ônibus do exército cheio de caixa que dava para colocar bastante coisa, né? E eu vou até colocar o link aqui pinado em cima desse vídeo se você quiser dar uma olhadinha como a gente fez isso. Mas também tem outras alternativas, né? Esse mesmo mod do ônibus, ele também tem trailers, né? Tem motorhomes. Então, se em algum momento aqui em Muldrag a gente conseguir achar um motorhome, né? Que seria o cenário perfeito, a gente conseguiria, né? Deixa eu recolher esse vidro aqui que tá. Tô com medo de cortar o pé caso o meu sapato venha a furar. Né, mas como eu estava dizendo, tem trailer, tem motorhome, tem várias coisas que permitem a gente colocar mais do que a capacidade do próprio veículo, né? Então isso ajudaria muito a se deslocar para outras cidades, isso ajudaria muito se a gente quiser ter uma vida nômade no meio do mato, né? Então esses pontos são primordiais para a gente conseguir se deslocar de uma cidade para outra. Lembrando que o país de Nox, né, que é de Project Zomboid, ele é bem grande, né, e a gente tem um monte de coisa legal para fazer. Então, em Rosewood, né, que é uma das cidades que você pode começar, inclusive, tem a prisão, né, de prisão de Rosewood, e tem uma base secreta, né, uma base militar secreta. Então é um local que eu tenho muita vontade de pegar lá um ônibus ou pegar um trailer ou coisa do tipo e criar uma base lá no corpo de bombeiros, né, que eu sei que tem lá perto da delegacia, perto da prisão e tal. E é um lugar super legal para fazer base, cabe bastante carro, é fácil de fechar e tudo mais. Mas, cara, Louisville é sempre a menina dos olhos, né? Então é sempre o local onde tem mais coisa para fazer, tem mansões, tem carro de luxo, né, que são os carros esportivos e tudo mais. O que começou aí? Acho que é agricultura. Vamos ver se a gente consegue aumentar uma skillzinha aqui. Eu estou pertinho da TV aqui, provavelmente vai pegar aqui, mas por enquanto não começou ainda não, viu, galera? Aí eu já vou pegar o de mecânica aqui, para ver se eu consigo subir um pouquinho de mecânica aqui, porque esse daqui vai ser essencial para a gente conseguir pegar a nossa ligação direta, viu, galera? Diminuindo o tédio aqui, ao mesmo tempo está aumentando. É coleta. Meu Deus, galera, a gente está aumentando bastante de coleta, viu? Acho que vai dar pra gente fazer uma aventura no campo aí pra... Já tá com quanto de coleta? Já aumentou um de coleta só com assistindo o programa, cara. Então vai ser legal aí pra gente coletar cogumelos, coletar frutas, coletar coisas aí. Dá até pra coletar iscas para pesca, né? Então em algum momento aí, se a gente conseguir achar a vara de pesca, a gente pode ter a pesca como uma das formas aí de coletar alimento, né? A gente tem agricultura, a gente tem a questão da caça também, que eu nunca explorei, que é uma coisa que deve ser bem legal, mas só deve funcionar no meio em lugares mais remotos, né? Lá em Louisville tem um parque, talvez funcione, né? Uma questão de proximidade da cidade, também não tenho certeza, mas a pesca é interessante porque vários lugares, né, em, por exemplo, Riverside, né, que é um caminho no caminho de Louisville, a gente passa por Riverside e a gente, ou será Westview? Eu sei que ali no caminho de Louisville tem uma cidade que é virada para o mar, né? Então você consegue pescar ali
e é bem legal. Inclusive tem uma loja de armas lá bem legal pra gente passar, viu, galera? A hora que a gente estiver indo pra Louisville, né? A hora que a gente estiver indo pra Louisville, tem no caminho, bem próximo do caminho, tem essa loja de armas, né? Onde a gente consegue quebrar um muro, né? Com a marreta. Claro que a gente tem que achar a marreta antes, mas também tem no caminho um acampamento militar, né? Que é a famosa barricada entre Louisville e a outra região aqui de Knox, né? Então tem muito armamento ainda. Então, nossa, depois que a gente chega nessa etapa do game, é só arma de fogo, né? Então acaba se tornando muito mais divertido, muito mais legal, porque você até chegar nesse momento você já está com uma mira bem alta, né? Um nível de skill de mira bem alto, e você já consegue fazer missões muito mais agressivas com a pistola e também com a shotgun, né, que é a nossa querida escopeta, que ela mata muitos zumbis de uma vez. Então, eu estou muito feliz aí com o andamento aí desses últimos 2 episódios, né? No último episódio, mais uma vez, foi uma virada, né? A gente conseguiu pegar a gasolina, a gente conseguiu descer lá para o posto de gasolina a pé, né? Que rendeu pra gente aí vários itens, né? Dos zumbis que estavam no bar. E agora a gente conseguiu encontrar um dos personagens do mod Undead Survival. Eu não estou acreditando que a gente está usando a roupinha do Red Hunter. A gente pegou a arma do Red Hunter. Galera, vocês não sabem a diferença que isso vai fazer no nosso game, tá? A gente ainda não tem munição aqui para começar a usar essa arma, mas ela, nossa, a gente vai conseguir matar zumbis de muito longe, assim. E como a gente tá com esse projeto de libertar, né, as cidades, isso vai ser essencial. Não tenho certeza se vai fazer tanto barulho que vai começar a atrair outras hordas, mas o fato de conseguir matar o zumbi de longe vai trazer pra gente essa vantagem de eliminar muitos zumbis com o mínimo de risco, né, para o nosso personagem. É claro que a gente vai se arriscar bastante ainda, né? Próximo episódio a gente vai atrás do nosso pé de cabra, né, para poder arrombar portas, né? Então provavelmente a gente vai, tem vários depósitos aqui próximo da nossa base, né? A gente vai ter que escolher um depósito e a gente tem que saquear esse depósito. O depósito tem arma, tem bastante ferramenta, tem madeira, né? Com madeira a gente consegue fazer lança, né? Então tem bastante chave de fenda, você põe a chave de fenda na lança, né? E daí ela já vira uma lança um pouco mais forte. A gente está aumentando manutenção porque a gente está batendo com martelo, né? Então provavelmente tem bastante coisa boa para acontecer aí, viu, galera? E uma coisa interessante é que a gente tem sempre que lembrar que o martelo, bater com o martelo ajuda a aumentar a manutenção, hein, galera? Então, martelo é fraco, mas quando você bate com o martelo, você aumenta a manutenção. E manutenção te ajuda a fazer mais lanças, né? Nossa, eu virei o doido da lança agora. Eu nunca fiz uma lança. já fiz lança, mas eu nunca usei lança. Mas agora eu estou obcecado por lança porque eu descobri que manutenção deixa a lança muito mais forte. E chega a um ponto que fica impossível você ficar sem lanças boas, com alto nível de dano e que dura bastante. Então, sem dúvida, eu estou apaixonado pela ideia de fazer lanças, mas a gente ainda tem um longo caminho até lá, né? A gente tem que aumentar a manutenção, tem que bater muito de martelo, tem que montar, provavelmente fazer lanças também deve melhorar a manutenção, né? Ou carpintaria, e isso vai ajudar a gente a alcançar esse objetivo, tá, galera? A gente tem bastante coisa aqui para despejar na base, né? Que é coisas de primeiros socorros, coisas de armamento que a gente vai colocar lá em cima. Tem vinho tinto também aqui, vai colocar aqui na nossa dispensa. Vários vinhos tintos e brancos.
E a gente tem a nossa querida Headhunter Rifle, né, que é o nosso rifle de caçador, matador de aluguel, né? Então o rifle é bem pesado, né? Como vocês podem ver, ele é bem grande também. A gente vai colocar ele lá em cima na nosso pequeno arsenal e vocês vão ver o tamanhinho dele, né? Então nós já estamos com um pequeno arsenalzinho aqui no nosso quartinho de armas. Olha como ela é grande, por isso que ela é pesada, né? Mas ela tem um alcance ridículo, assim, é bem grande. A gente está sem nenhuma munição para mostrar, mas deixa eu colocar as coisinhas aqui. O carregador também devia ter colocado nela, né? Mas como tá sem munição, também não ia adiantar nada. Praticamente choveu o episódio inteiro, né? A gente ficou molhado aí por um longo período de tempo. Esse episódio tá um pouco mais longo, viu, galera? Porque não tem como, né? Não tem como ter um episódio curto, sendo que a gente acabou de encontrar um dos personagens mais raros aí do jogo, que é que são, né, os personagens do mod Undead Survival. Então tem que comemorar. Vamos aproveitar aqui o máximo possível aqui de sono aqui do nosso personagem para organizar as coisas que a gente tem aqui na casa e vamos ficar andando aqui com esse personagem que é muito legal, né? Vou até me lavar aqui, ó, pra gente ficar styleira para esse episódio aqui. Eu não vejo a hora de encontrar esse Nômade, galera, porque a mochila dele é a melhor do jogo, sem dúvida a melhor do jogo, e ela aceita esse tailoring, né, que é o mod de costura que a gente consegue colocar slots nas mochilas, né. A mochila do Headhunter não aceita esse tipo de coisa porque ela é uma mochila muito específica desse personagem, né. Então é uma mochila que ela foi feita para o Headhunter, ela foi feita para ser compacta, ela não é tão boa quanto a mochila, por exemplo, mochila militar, né? Já por outro lado, o manto, né, ele tem ali a proteção do pescoço, do tórax, e eu acho isso sensacional, né? É difícil você achar uma roupa que tenha que cubra tantas partes do personagem, né? Então olha quando você anda com o manto dele, ó, olha que efeito legal, ó. É demais, assim, ó, um vestidão aqui que cobre todas as partes do corpo, né? Um sobretudo. E cara, isso aqui era de um matador de aluguel, né? Então pro cara ficar escondidinho na mata com uma arma de longo alcance dando uma de sniper, matando todo mundo, ele tinha que ter uma roupa que ajudasse ele a se esconder, né? Claro, e fora que a roupa é super leve e o movimento também aumenta a agilidade ali, melhora, né, na agilidade do personagem, né? Então estamos chegando aí a mais ou menos 50 minutos de episódio. Seguramos o sono do nosso personagem o maior tempo possível e isso vai ajudar ele a acordar na hora certa ou acordar de manhã. E você que ficou até o final desse vídeo com certeza curtiu a gente encontrando o Headhunter, né? Esse personagem icônico do mod Undead Survival. Para continuar fazendo vídeos de qualidade como esse, eu peço sua curtida e para você se inscrever e ativar o sininho. Dessa forma você é notificado e recebe vídeos sempre que sair um novo. Galera, muito obrigado mais uma vez e a gente se vê no próximo vídeo de Nathan Henderson, Libertação de Nox, somente aqui na Galeto Games.